Bom dia, um feliz sábado para você. Seja bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Eu tenho algumas informações, né, para você nesta manhã de sábado, pelo menos uma que hoje, inclusive, vai estar se encerrando, né, que é a nossa semana do reencontro, né, o nosso evangelismo. E muitas igrejas realizaram, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo nesta manhã de sábado puderam participar, né, de um dos programas dessa semana de colheita. E foi realmente uma grande bênção. Vamos iniciar o nosso programa da Escola Sabatina cantando o hino de número 169 do nosso cenário, Deixa Entrar o Rei da Glória. Eu tenho certeza que a vitória final só vai ser possível, né, com Cristo em nosso coração, em nosso viver. Por isso te convido nesta manhã de sábado, nesse dia de sábado, a você realmente estar próximo a Deus, próximo a Jesus, né, e fazer dele a sua vida. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos concede de iniciarmos mais um programa da Escola Sabatina. Que a tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Todos os sábados, no programa Escola Sabatina, nós temos o momento do informativo mundial das missões. Para esse trimestre, o quarto e último trimestre de 2021, o excesso das nossas ofertas vão ajudar os projetos da divisão do Pacífico Norte Asiático. E é uma divisão muito complicada, né? O cristianismo ali quase que não é bem-vindo, né? E bem visto, há muitas dificuldades, né? Então as nossas ofertas com certeza vão ajudar, né? E as nossas orações, né? A que muitas pessoas venham a conhecer o Evangelho de Jesus. Mas, como eu disse e repito,
Não é fácil a parte desse mundo aí, com este problema, né, de não crerem em Cristo e até algumas pessoas serem até presas e condenadas à morte por amarem a Jesus, né? Mas hoje tem uma história bem interessante aí, né? Ajuda do céu. E nós vamos então assistir esse. Informativo Mundial das Missões. Ajuda do céu. David estava dirigindo para uma importante palestra em uma igreja adventista no estado de Utah, Estados Unidos. De repente, o GPS avisou que a rodovia à frente era perigosa e sugeriu um outro caminho. Mas David continuou o trajeto. Logo ele estava em uma estrada de chão, no meio do nada, e então o carro desligou ao chegar em uma subida. O carro não ligava mais. O celular estava fora de área e não havia nenhum carro à vista. David ficou com medo. Então ele orou: Meu Senhor, me perdoe por ignorar os alertas, mas me permita ainda fazer aquela palestra. David é um missionário da Coreia do Sul nos Estados Unidos e sua palestra seria sobre como evangelizar através da internet. Depois de orar, ele viu uma caminhonete subindo a colina e o motorista parou para ajudá-lo. O homem também tentou ligar o carro de David, mas ao girar a chave na ignição, o veículo não ligava. Então o homem se ofereceu para levar David até um local que pegasse o sinal do celular, para ele chamar um guincho. Porém, de repente, o senhor pediu a chave do carro novamente e tentou ligar o carro. Então, vrum vrum! O ruído do carro parecia música para os ouvidos de David. Deus havia feito um pequeno milagre ali. David agradeceu ao homem, deu meia volta e seguiu no caminho mais seguro da estrada. Mesmo que ele tenha desconsiderado as advertências, Deus providenciou ajuda celestial para que David fosse à igreja. David está entre os muitos adventistas da Coreia do Sul que servem como missionários em todo o mundo. Neste trimestre, a igreja em todo o mundo irá ajudar 2 projetos missionários na Coreia do Sul. Nós iremos ajudar a construir um centro para crianças imigrantes e um centro de evangelismo. Sejamos liberais. São os pequenos milagres, né, que Deus ainda faz em nós, por nós e pelo avanço do seu evangelho, né? Então, você e eu podemos ajudar através das nossas ofertas, através aí do aplicativo 7Me, levar, né, ofertas a esses lugares, a fim de que histórias como essas que nós acabamos de ouvir possam se tornar mais e mais realidade, né? E Jesus ainda possa voltar em nossa geração. Portanto, reserve aí, né? Prepare uma oferta toda especial para o 13º sábado, a fim de que você possa ajudar muitas pessoas. Vamos ouvir Wesley Fonseca, Usa-me, nessa mensagem musical. Pra curar alguém, quando ele me unge pra pregar libertação, quando socorri eu estendi a mão. Isso não fala de quem eu sou, mas de quem ele é em mim. A honra é dele, a glória também. Ele não transfere, não divide com ninguém. Minha porção
Então usa-me, flui através de mim. Sou como flecha em tuas mãos, onde me mandares vou. Então usa-me, flui através de mim, em todo tempo e lugar. Vou viver pra te servir e honrar. E honrar. Que possamos ser usados Esse é o nosso por presente. Deus, né? Creio assim, nós precisamos ter esse momento especial em nossa vida de ser usados, né? Usados pelo nosso Deus. Então, coloque isso também na sua vida. Vamos orar para darmos início à recapitulação da lição da Escola Sabatina dessa semana. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez abrirmos a lição da Escola Sabatina e recapitularmos aquilo que durante a semana tivemos o privilégio de estudar. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema geral, né, do trimestre, do quarto trimestre, a verdade presente em Deuteronômio. Para essa semana, que se encerra hoje, nós tivemos esse título, né, Convertam seu coração. Então, vamos aí, pegue aí a lição, né? Tá aí o verso áureo, de lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Muito bem, eu vou agora tomar aqui a minha lição. Tem esse subtítulo aí, a parte domingo, né? Mi e tem, quem dará? Né? Interessante, amados, esse termo, né? Nos diz aqui que o hebraico bíblico, como a maioria dos idiomas, é repleto de expressões idiomáticas, né? No português nós temos muitas expressões idiomáticas, né? E isso não é diferente nas outras línguas ao redor do mundo. Então aí está uma expressão idiomática, né? Mi e tem, quem dará? Né? E então, uma expressão idiomática do Antigo Testamento é esse, então, né? Mi e tem, né? Que quer dizer o quê? Quem dará? Mi é a pergunta quem, né? E item significa dará. Então, literalmente, mi item quer dizer quem dará. Então, no Antigo Testamento, né? Porém, a expressão revela mais do que, né, um desejo, um anseio ou algo que queira muito bem. E aí mostra aqui o exemplo, né? Após o povo de Israel deixarem lá o cativeiro egípcio, né? Eles enfrentaram os grandes desafios no deserto. Só que esses desafios no deserto, eles foram minorados, né? Ou minimizados, melhor, com a proteção, a graça de Deus e os milagres que Deus todos os dias operava no meio daquele povo. Podemos citar, por exemplo, aquela grande nuvem, né, que todos os dias os livrava, né, do sol ardente do deserto. E aí à noite, na inversão térmica, né, quando se esfriava muito no deserto, então Deus iluminava o acampamento com aquela nuvem e também aquecia o lugar. Então, eu pergunto, se isso não for proteção de Deus, se isso não for graça, se isso não for amor, então não sabemos o que é amor. Claro que isso foi. Além da água, do maná que Deus dava para o seu povo, né? Então, no verso 16, aliás, no capítulo 16, verso 3 de Êxodo, nos diz assim: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito? Quem nos dera? É aqui uma expressão idiomática advinda de miitim. No Salmo 140, aliás, no Salmo 14, verso 7, Davi declarou: quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel.
Jó, capítulo 6, verso 8, afirma: quem dera que se cumprisse o meu pedido. Novamente, quem dera. Nesses versos, vem do hebraico, então, mi'itim, né? Então, a palavra mi'itim tem este significado, né? Tão maravilhoso. E a pergunta que se faz a Deus, e Deus automaticamente responde ao seu povo, né? Ele é o Senhor, né? O Criador dos céus, Criador da terra, aquele que fez o espaço, o tempo, a matéria, que falou ao mundo pela sua palavra e o mundo veio à existência, que soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, né? E Adão passou a ser agora alma vivente. Então, este Deus, né, é o Deus que responde às nossas petições. E assim como nós, humanos, somos livres para pecar, também somos livres para o quê? Para escolher o Senhor e estar abertos à sua liderança, a fim de que, em resposta ao toque do seu Espírito, possamos nos arrepender de nossos pecados e segui-lo. Então é interessante, né, que nós, como seres humanos, nós somos livres para pecar porque nós somos pecadores. Mas nós também somos livres, né, para escolher o quê? Escolher o Senhor, né, e estar aberto, então, à sua liderança, né, em resposta ao toque do Espírito Santo. E então, possamos então seguir ao Senhor. Então, a escolha é nossa e apenas nossa. E é uma escolha que devemos fazer dia a dia, momento a momento. Você sabia que Deus é incapaz de fazer qualquer coisa em sua vida se você não o quê? Não permitir. Então a escolha de servir ao Senhor ou a escolha de servir ao inimigo do Senhor é nossa. Nós é que fazemos. Deus não pode fazer nada a respeito disso, porque ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós. E nós precisamos, né, entender que as escolhas são nossas. Então, Deus sempre diz, existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Eu aconselho vocês, né, o Senhor dizendo, eu aconselho vocês a seguirem o caminho da vida, né? Na parte de segunda-feira, nós temos aí esse subtítulo maravilhoso, né? Vocês me buscarão e me acharão. Não há sombra de dúvidas de que este subtítulo é realmente maravilhoso. Todas as vezes que nós formos buscar ao Senhor, nós vamos o quê? Encontrá-lo. Não tenha dúvidas quanto a isso. Todas as vezes que você buscar ao Senhor, você vai encontrá-lo, né? E é interessante que a lição aqui nos diz, né, que nós temos evidências da presciência de Deus, né? Ele sabe o que vai acontecer, como por exemplo em Daniel 7, né, as ascensões dos impérios e as suas quedas. Deus, na sua presciência, ele colocou isso para todos nós. Mandou escrever, Daniel escrever, né? Lá em Mateus 26, verso 34 também, né? As ações individuais, né? Antes que ocorressem. Então, o Senhor conhece o fim desde o seu início. Então, nós temos um Deus, né, que vela por nós e Ele sabe todas as coisas. Então, isso nós podemos o quê? Confiar no Senhor. Lá em Deuteronômio, por exemplo, 4:25, aqui na parte de segunda-feira, Moisés, então, ele deixou isso, né, muito bem claro, né? Isso não aconteceria de imediato. Depois de tudo que experimentaram, era pouco provável que caísse em idolatria. No entanto, após uma geração ou mais, devido às tendências a esquecer o que o Senhor tinha feito por eles, e pela rejeição das suas advertências, a Deuteronômio capítulo 4, verso 9, seriam levados a se opor a Deus. Que coisa triste. Todas as evidências do amor de Deus, todas as misericórdias, todos os milagres foram colocados à disposição do povo de Israel. Mas o povo de Israel tinha um problema de
se afastar de Deus de uma maneira assim muito rápida. Eles ouviam a palavra de Deus, tinham os milagres, se arrependiam, ficavam felizes, mas pouco tempo depois voltava-se tudo de novo, a vida antiga, né? Mas a lição nos diz que a graça é incrível. Mesmo depois de caírem na terrível idolatria e receberem as consequências dos pecados, se eles voltassem para o Senhor, Ele os perdoaria e os restauraria. Se escolhessem se arrepender, Ele os aceitaria. Isto é graça. E é uma graça, como a lição diz, incrível. Mesmo depois de fazerem tudo aquilo que fizeram, Deus era bem claro: se vocês se arrependerem, se vocês voltarem a mim, eu os perdoarei. Fiquem tranquilos quanto a isso. Eu vou perdoar vocês, eu vou estar com vocês, eu vou fazer de vocês um novo povo. Colocarei no lugar do coração de pedra um coração de carne. Era o que Deus estava prometendo, né? Mas eu pergunto, será que o povo realmente estava pronto para isso, né? Outra expressão aí hebraica está na parte de terça-feira, né? Techuvá, que quer dizer o quê? Retorno. Techuvá quer dizer, então, retorno. Então, em Deuteronômio, um tema-chave se evidencia: obedeça e seja abençoado. Desobedeça e sofra as consequências. Também não é diferente no Novo Testamento. Lá na carta de Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, nós lemos assim: ó, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, amados, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. É a consequência da vida, né? Então, nós precisamos estar bem cientes disso, né? Então, infelizmente, após a queda, né, de Adão e Eva, o pecado parece tão fácil e natural quanto respirar. E apesar das advertências e promessas, né, como lá em Deuteronômio capítulo 30, 11, diz assim: porque esse mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Muitos fizeram exatamente isso, né? Caíram nos pecados sobre os quais Deus já os havia advertido, admoestado, dito a eles: não façam isso, não andem nesse caminho, esse caminho é perigoso, vai levá-los a caírem, a morrerem. Mas muitas pessoas não estavam nem aí, né? A ideia é simples e direta. Se você errar, haverá o quê? Consequências terríveis para você e sua família. Isso é o que o pecado faz. No entanto, mesmo assim, você pode se arrepender e o Senhor o receberá de volta e o abençoará. Aí está novamente a graça do Senhor. Quando nós andamos longe do nosso Deus, não só prejudicamos a nós mesmos, mas, como diz a lição, nós prejudicamos também o quê? A nossa família. E eu pergunto para mim e pergunto para você: será que nós queremos o bem da nossa família, dos nossos queridos? É claro que sim. Então, tome as decisões mais acertadas. Coloque-se nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. Agora, se nós mesmo assim erramos, caímos, há ainda a oportunidade de arrependimento e o Senhor nos receberá de volta e, além disso, Ele vai no quê? Vai nos abençoar. Que graça maravilhosa do nosso Deus, né? Na parte aí de quarta-feira, de todo o seu
coração. Né? Então, lá em Deuteronômio capítulo 30, aí do verso 1 ao 10, revela então a graça e a bondade de Deus para com os apóstatas e pecadores, né? Mesmo quando tinham sido abençoados. E lá em Deuteronômio 4, verso 7, diz assim, ó, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Que nação que tinha ali? Lembra daquele episódio de Elias com os profetas de Baal? Elias lançou um desafio, né? Olha, vamos construir 2 altares. Aquele Deus que enviar fogo do céu e consumir o altar, esse é o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal começaram a invocar Baal, Baal o dia inteiro e nada. Nada. Quando Elias invocou o nome do Senhor, a gente sabe o final da história. Deus enviou fogo do céu, que consumiu inclusive as pedras daquele altar. Deus maravilhoso. Né? Então, no fim das contas, né? No fim, atendendo, né, as sugestões divinas, eles deviam se arrepender verdadeiramente de seus pecados. Embora lidando com um contexto histórico diferente, Ellen White escreveu: o povo lamentava porque seus pecados tinham trazido sofrimento, e não por terem desonrado a Deus transgredindo sua santa lei. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. Ellen White, comentando sobre esse fato, ela é clara em dizer o seguinte, que eles estavam ali tristes pelo ocorrido, não porque tinham desonrado a lei de Deus, né? Tinham desobedecido a palavra de Deus, mas porque eles estavam sofrendo. Essa era a consequência. Então, esse não é um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, né, é uma decidida renúncia ao mal. Eu posso pagar todo o meu sofrimento sem problema nenhum, não vou reclamar, porque eu sei que é consequência. Mas eu estou triste, estou arrependido daquilo que eu fiz. Eu lembro, faz muitos anos, saiu aí num dos telejornais, né, de um rapaz que depois de um ano ele foi à delegacia da sua cidade, era uma cidade pequena, no interior do nordeste do Brasil. Não me lembro que lugar que era, mas foi citado até o local. E ele chegou lá pro plantonista e disse, olha, eu vim me entregar aqui porque há um ano eu cometi este crime e alguém, né, que não sou eu, está pagando por isso. E eu não estou conseguindo dormir. Aquilo foi inusitado que até saiu nos telejornais, né? Então aquela outra pessoa foi liberta, né? Imagina um ano preso ali inocentemente. E agora para o lugar dele foi aquele que realmente tinha cometido o crime. Só que ao perguntarem para ele por que ele fez aquilo, ele disse assim, olha, eu quero dormir em paz. Eu vou pagar por aquilo que eu fiz, sem problemas nenhum. Mas eu preciso dormir em paz. Então, amados, muitas vezes, né, nós não queremos pagar as consequências daquilo que nós fizemos. E aí, qual é a consequência maior? Você não dorme. Você não tem paz. Então, muitas vezes nós vamos pagar as consequências, elas vão ser duras. Mas você vai ver que vai ser muito melhor do que viver, né, com um arrependimento aí que não seja genuíno. E aí na parte de quinta-feira diz exatamente isso, né? Arrependimento e conversão, né? E é interessante que aí no Novo Testamento, né, principalmente lá quando João Batista, ele estava lá no deserto junto ao Rio Jordão, ele dizia lá, né, para que todos se arrependessem, que
voltassem a Deus, fossem batizados. Era aquilo que ele estava ali pedindo para que eles fizessem. Né? Então, quer seja João Batista falando para os líderes religiosos ou Jesus para a nação, a ideia é a mesma. Somos pecadores e, embora Cristo tenha vindo para salvar pecadores, devemos nos arrepender dos pecados. O grande problema, por exemplo, que João Batista e Jesus passaram ali no seu ministério era exatamente isso. Haviam muitos que não se consideravam pecadores. Aliás, no tempo de Jesus, veja que aonde eles chegaram, né? Havia o grupo dos fariseus, havia o grupo dos saduceus, havia o grupo dos essênios, havia o grupo dos escribas, dos publicanos e dos pecadores. Pensa! Havia o grupo dos pecadores, ou seja, fariseu não era pecador, era fariseu, não era pecador. O saduceu era saduceu, não era pecador. O publicano era publicano, não era pecador. Então havia a classe dos pecadores. Isso Jesus e João Batista tiveram muito trabalho para dizer a eles, né, que não era dessa forma. Que todos eram pecadores e todos careciam da vontade e do poder de Deus. Né? Então, repetindo aí, e embora Cristo tenha vindo para salvar pecadores, devemos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados. E é isso que tem que acontecer. Né? Infelizmente, as pessoas hoje pensam da mesma forma. E aqui interessante, no finalzinho aqui da parte de quinta-feira, nos diz assim que alguns estudiosos veem no Novo Testamento ecos da ideia de arrependimento expressa em Deuteronômio. Por exemplo, quando Pedro acusou a nação de ter crucificado Jesus, vários ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Lembra lá? Que faremos, irmãos? Atos 2:37. Ou seja, cientes de seu pecado, eles se arrependeram e quiseram saber o que deviam fazer para estar bem com Deus, a quem haviam ofendido. Então, eco lá do Velho Testamento, principalmente do livro de Deuteronômio. Né? E aí eu pergunto, né? Vem a pergunta aqui: não ocorre a mesma situação conosco hoje? Consideremos que somos pecadores que ofenderam a Deus? Será que essa mesma situação que aconteceu lá no Velho Testamento, que aconteceu no Novo Testamento, não é uma situação também que acontece conosco hoje? Né? Muito bem. Vamos à parte então aí de sexta-feira, né? Nos diz então a parte de sexta-feira que a cada avanço na experiência cristã, né, nosso arrependimento se aprofundará. Justamente aqueles a quem Deus perdoou e reconhece como seu povo, diz ele. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Outra vez diz: estabelecerei a minha aliança com vocês, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhada, e nunca mais abra sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor. Ezequiel capítulo 16, versos 62 e 63. Então nossos lábios não se abrirão para nos gloriarmos. Saberemos que só em Cristo temos suficiência. Faremos nossa confissão do apóstolo. Romanos 7,18 diz assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Né? Gálatas capítulo 6, verso 14. E aí, finalmente, o que a Ellen White escreveu no Parábolas de Jesus, página 202. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Romanos 2,4.
Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. O Senhor declara: com amor eterno eu te amei. Por isso, com bondade a atrai. Jeremias capítulo 31, verso 3. Amados, que amor maravilhoso, que graça maravilhosa do nosso Deus por cada um de nós. Mas, como a lição disse, a escolha é minha, é tua. Siga o conselho de Deus. Há dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Eu aconselho a vocês seguirem o caminho da vida, diz o nosso Deus. Né? Muito bem, hoje após o almoço, à tarde, na nossa tarde de sábado, você terá o privilégio então de estudar a lição número 10, começar a estudar a lição número 10, que tem esse subtítulo, Lembre-se e não se esqueçam. Veja, vai ser aí o tema principal aí para toda a semana. E não se esqueça, então, de fazer e preencher o teu CRM. Você está indo à igreja, preenche já na unidade. Aqueles que ainda não estão indo, preencha esse link que é tão rapidinho, tão fácil de fazer, e você, então, pode tornar a escola sabatina cada vez mais atraente, mais forte, E eu tenho certeza que é uma coisa bem simples e você vai fazer de uma maneira muito rápida. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar então o programa da Escola Sabatina deste sábado, cantando o hino de número 325, As Novas do Evangelho. Poderoso e muito bondoso, que perdoa
podemos louvar o nome do nosso Deus porque Ele, de maneira maravilhosa, nos deu amor e graça. Vamos orar? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos nessa manhã de sábado, estarmos aqui juntos, reunidos, para mais um programa da Escola Sabatina. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça estendida a cada um de nós. Que o Senhor continue conosco nesse santo sábado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chegamos então ao final de mais um programa da Escola Sabatina. Eu desejo a você um sábado muito abençoado, juntamente com sua família, né? Estamos aí um mês, né, do Natal, então que Deus possa continuar abençoando a você. Compartilhe esse programa com outras pessoas também, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas. Se Deus nos permitir, na próxima semana queremos estar juntos novamente para mais um programa da Escola Sabatina. Desejo a todos, então, um feliz sábado.